Rússia adverte sobre espionagem industrial de países hostis. O vice-primeiro-ministro e chefe do Ministério da Indústria e Comércio da Rússia, Denis Motorov, alerta em entrevista que países hostis têm conduzido ações de espionagem industrial contra os russos. Segundo ele, esses países estão em busca não apenas de desenvolvimento em parâmetro de armas, mas também de pessoal altamente valioso. Países hostis estão realizando espionagem industrial contra a Federação da Rússia. Eles estão caçando nossos desenvolvimentos, parâmetros de armas, bem como pessoal valioso. O vice-primeiro-ministro destacou na entrevista que a ameaça de espionagem industrial não é uma novidade, sempre existiu, mas agora é mais intenso do que nunca. Ele mencionou um incidente recente em que o Serviço Federal de Segurança evitou uma tentativa de assassinato de um dos líderes de empresas da indústria de defesa. Portanto, esta é uma busca ativa e ao vivo, não apenas por desenvolvimentos dados e parâmetros promissores de nossas armas, mas também por nossos especialistas que são especialmente valiosos. Especialistas dos Estados Unidos explicam por que a OTAN perdeu completamente sua reputação como força militar. A Organização do Tratado do Atlântico Norte perdeu completamente a sua reputação de ser uma força formidável e não resistirá a um confronto direto com a Rússia, declarou Scott Ritter, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, em entrevista ao jornalista Danny Haimpong. A OTAN perdeu sua credibilidade. A OTAN era guiada pela ideia de que era uma enorme aliança composta por exércitos modernos e tecnologia moderna. Mas acontece que essas armas são lixo e o exército da OTAN é inútil, disse o especialista, referindo-se aos tanques Leopard M1 Abrams. Ritter notou particularmente a degradação das forças armadas alemãs. O ex-oficial de inteligência observou que a redução do potencial da Alemanha devido às sanções ocidentais anti-russas levou a que os alemães sejam agora incapazes de fornecer tanques para o seu próprio exército. Segundo o analista, as atuais forças armadas alemãs são um exército de tempo de paz. Somente pessoas que não conseguirem encontrar um emprego melhor vão para as forças armadas alemãs. A boa notícia para a OTAN é que a Rússia não tem intenção de ir lá, concluiu Ritter. Moscou tem repetidamente observado que a OTAN visa o confronto, mas sua expansão não trará mais segurança à Europa. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia comenta as tentativas do Ocidente coletivo de titubear a situação na Sérvia. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores acusou os países ocidentais de estar influenciando a situação na Sérvia para mudar os resultados das últimas eleições. O Ocidente está por trás dos tumultos em Belgrado, Sérvia, disse a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores. São óbvias as tentativas do Ocidente coletivo de titubear a situação do país usando as técnicas dos golpes de Maidan, disse Maria Zakharova, em referência aos eventos de agitação civil de Euromaidan na Ucrânia de 2013 e 2014 que resultaram em grande violência e um golpe de Estado ocidental. Zakharova sublinhou que a única resposta possível à situação é a adesão estrita à Constituição e respeitar a escolha do povo sérvio que votou pelos interesses nacionais. Os partidários do bloco de oposição sérvia contra a violência que discordam dos resultados das eleições de 17 de dezembro ocuparam os degraus em frente ao prédio da administração da capital de Belgrado e bloquearam a rua adjacente. Os manifestantes quebraram janelas, jogaram pedaços de pedra nas portas e janelas do prédio. Tentaram invadir a polícia para o gás lacrimogêneo. Nesta última noite, as forças de segurança dispersaram os manifestantes em poucos minutos, limparam a praça e montaram um cordão de isolamento. Alexander Vučić, presidente da Sérvia, disse que 2 policiais ficaram gravemente feridos e mais 35 manifestantes foram detidos. Em um discurso à nação, ele declarou que os protestos em Belgrado são uma tentativa de privar a Sérvia de sua independência e soberania. Ele agradeceu aos serviços especiais dos países parceiros que, segundo ele, alertaram as autoridades sérvias sobre ações que estavam por vir. Fachada da unidade quebrada. O conflito na Ucrânia revela descrédito do poder da OTAN, diz diplomata. Os fracassos ocidentais no conflito com a Rússia na Ucrânia conduziram à divisão dentro da OTAN, declarou o diplomata e secretário adjunto de Defesa e Segurança Internacional dos Estados Unidos, Charles Freeman, em entrevista ao canal Dialogue Works no YouTube. A fachada da unidade da OTAN que existia anteriormente foi quebrada. Agora alguns membros da OTAN rejeitam abertamente a ideia de continuar este conflito na Ucrânia, diz o ex-diplomata. Freeman sugeriu que a destruição das melhores armas da OTAN pela Rússia desacreditou as capacidades militares da Aliança Atlântica. O ex-conselheiro do Pentágono acreditou que o Ocidente não conseguiu isolar a Rússia na arena internacional.
Segundo ele, a maioria dos países do mundo não apoia o rumo dos Estados Unidos e seus aliados para o confronto com Moscou. Além disso, as sanções ocidentais não só não conseguiram enfraquecer a Rússia, mas também tornaram sua economia mais poderosa, disse o especialista. Freeman destacou que as restrições só atingiram países como a Alemanha, que perdeu acesso ao combustível russo. A100 Premier russo versus E3 Century Awards dos Estados Unidos. Descubra a melhor aeronave de radar. A nova geração de aeronaves de detecção e controle por radar de longo alcance, a A100 Premier, será posta em serviço na Força Aérea Russa em 2024. O chamado radar voador permitirá que caças e aeronaves de ataque atinjam efetivamente alvos aeroterrestres e marítimos. A aeronave é equipada por uma carenagem com um sistema de antena exclusivo e o mais recente equipamento de rádio avançado. A maioria das características do A100 é confidencial, mas os especialistas afirmam que o Premier é muito superior aos seus análogos, incluindo a aeronave norte-americana E3 Century Awards. A aeronave de radar da Rússia dos Estados Unidos, a A100 Premier da Rússia, projetado com base em IJ-76MD-90A, alcance até 650 km, monitora até 350 alvos. Início dos testes de voo em 2019, fim dos testes em 2024. Boeing E3 Century Awards americano, projetado com base em Boeing 707-320B, alcance até 500 km, monitora até 180 alvos. Produção em série 1977-1992. Rússia assumiu liderança na produção de armas, diz vice-primeiro-ministro Denis Motrov. Em entrevista, o vice-primeiro-ministro-chefe do Ministério da Indústria e Comércio da Federação da Rússia, Denis Motrov, anunciou que a Rússia está agora à frente dos países ocidentais na produção de armas e pretende manter o elevado ritmo alcançado. Motrov, ao destacar os avanços recentes, afirmou: "Não quero me gabar, mas posso dizer que começamos a acelerar o ritmo de produção antes dos países ocidentais. Outra questão é quanto tempo esta corrida durará em princípio." O vice-primeiro-ministro enfatizou que o país segue planos delineados no Programa Estatal de Armamento, bem como no Planejamento de Longo Prazo, que deverá ser aprovado no próximo ano, abrangendo o período de 2025 a 2034. Ele destacou a cooperação ativa entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Indústria e Comércio na verificação e preparação desses programas. Agora, os departamentos, principalmente o Ministério da Defesa e o Ministério da Indústria e Comércio, estão trabalhando ativamente para verificar e preparar esses parâmetros, afirmou Motrov. Questionado sobre o futuro, Motrov mencionou que a Rússia deve repor as reservas e manter o ritmo de produção determinado. Mas eu não gostaria de responder pelos países ocidentais que até que ponto eles terão coragem de manter o atual nível de produção. Até agora, vamos com um certo avanço. O oficial ucraniano revela dependência do Ocidente após destruição da indústria militar pela Rússia. Um oficial não identificado das Forças Armadas da Ucrânia expressou preocupação ao jornal britânico Independent, alegando que a Rússia destruiu a indústria ucraniana, deixando o país incapaz de produzir o equipamento necessário para suas Forças Armadas. Segundo publicou o jornal, o agente afirmou que a Rússia conseguiu destruir a indústria ucraniana, impossibilitando a produção do equipamento de que o país necessitava. A dependência resultante tem levado ao exército ucraniano a contar com apoio internacional, principalmente dos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia e Coreia do Sul. O oficial também mencionou a necessidade de novas versões de mísseis devido à presença crescente de mísseis russos. A insatisfação com a assistência ocidental foi evidenciada anteriormente pelo conselheiro do chefe do gabinete Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, que ironicamente sugeriu que a resposta humanitária do Ocidente à derrota da Ucrânia talvez seja realizar um concerto de apoio aos ucranianos. Anteriormente, ele enfatizou que o futuro da Ucrânia seria mais promissor se os países ocidentais fornecessem armas mais rapidamente. Tentativa de Maiden, diz primeiro-ministro da Sérvia, sobre protesto em Belgrado. Comentando os recentes protestos contra o resultado eleitoral na Sérvia, a atual primeira-ministra do país, Ana Brnabić, afirmou que os motins são uma tentativa de Maiden, comparando o crime político do seu país ao golpe do Estado na Ucrânia, que viu a ascensão dos governos russofóbicos no país. Brnabić afirmou também que o governo sérvio recebeu alertas de Moscou sobre possíveis distúrbios que atingiriam a capital Belgrado neste domingo 24 de 12 de 2013, em que apoiadores da oposição tentaram invadir o prédio da administração municipal. Tivemos informações dos serviços secretos que alertaram sobre isso. Em primeiro lugar, o Serviço de Segurança Russo também nos forneceu essa informação, diz em entrevista ao programa HIT, Tivit, ao canal local TV Pink. Há anos, a Sérvia vive o clima de tensões políticas desde que o Partido Progressista Sérvio chegou ao poder em 2012. Eleições parlamentares têm ocorrido em média a cada 2 anos, enquanto um mandato completo na Sérvia é de 4 anos. Brnabić lembrou também que alertou durante a campanha eleitoral sobre o crescimento do discurso da violência, a dizer que eles
oposição não se preocupa com acompanhar os resultados eleitorais, mas que sua única intenção é desestabilizar a desestabilização violenta da Sérvia disso. Realizada no domingo passado, 17 de 2 de 2023, as eleições sérvias culminaram com o triunfo da coligação do presidente sérvio Aleksandar Vučić, com seu partido SMS obtendo 47% dos votos, enquanto a coalizão opositora sérvia sem violência obteve 27% dos votos. Pequim chama de extremamente perigoso o comportamento das Filipinas no Mar do Sul da China. A mídia chinesa e a chancelaria do país criticaram o comportamento filipino no Mar do Sul da China, com a última garantindo que Pequim protegerá sua soberania territorial e seus direitos e interesses marítimos. Pequim acusou na segunda-feira, 25 de 12 de 2023, as Filipinas de violar repetidamente o território chinês no Mar Sul da China, espalhando informações falsas e conspirando com forças externas para causar problemas. As Filipinas têm contado com o apoio dos Estados Unidos para provocar continuamente a China, e esse comportamento é extremamente perigoso, prejudica seriamente a paz e a estabilidade regionais, escreveu na segunda-feira, 25 de 12 de 2023. Em um artigo de opinião, o jornal chinês People Daily, Washington tem usado com frequência o Tratado de Defesa com Manilha para ameaçar a China, apoiando descaradamente as violações filipinas da soberania chinesa e vendendo ansiedades de segurança, escreveu a mídia. Isso é extremamente irresponsável e perigoso, diz o comentário. A China não cederá em sua determinação de proteger sua soberania territorial e seus direitos e interesses marítimos, disse em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, 25 de 12 de 2023, Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Dito isso, a porta de diálogo da China continua aberta. Estamos prontos para trabalhar com as Filipinas para lidar adequadamente com as questões marítimas por meio de negociações e consultas, continuou ela. As tensões entre Pequim e Manilha aumentaram nos últimos meses, com os dois lados trocando acusações sobre uma série de conflitos no Mar do Sul da China. Pequim reivindica que 90% do Mar Sul da China sobrepõe-se às zonas econômicas exclusivas do Vietnã, Malásia, Brunei, Indonésia e Filipinas. Pequim se apoderou do atol Scarborough em 2012 e forçou os pescadores das Filipinas a navegar mais longe, o que resultou em pescas improdutivas. Pequim também disputa com Manilha a área em torno de DRP Sierra Madre, um navio americano da Segunda Guerra Mundial entalhado intencionalmente pelas forças filipinas em 1999 para exigir controle sobre a região. Estudo introduzindo sanções, o Ocidente subestimou seriamente o poder econômico da Rússia. Sanções ocidentais não conseguiram afundar a economia russa devido a um efeito de armadilha de um país grande, apontou um estudo do Instituto de Economia da Academia de Ciências da Rússia. Se um país é um ator importante no mercado global, como a Rússia, a imposição de restrições às suas exportações inevitavelmente sairá pela culatra, levando a um aumento nos preços globais, observam pesquisadores referentes ao embargo ocidental ao fornecimento de petróleo russo por via marítima. As sanções visando o petróleo russo, introduzidas pelo G7 e pela União Europeia no final do ano passado, foram concebidas como um meio de reduzir as receitas provenientes de fontes de energia da Rússia sem causar um aumento nos preços globais de energia. No entanto, na realidade, eles tiveram um efeito bumerangue. O aumento dos preços do petróleo ajudou a Rússia a compensar financeiramente um declínio nos suprimentos, colocando a eficácia formal das sanções em contradição com a sua eficácia estratégica, diz o estudo. As receitas mensais da Rússia com as exportações de petróleo bruto são alegadamente maiores do que antes do início da operação militar na Ucrânia, com receitas líquidas de petróleo atingindo 11,3 bilhões em outubro, de acordo com cálculos da Bloomberg. Em resposta às sanções, a Rússia direcionou com sucesso a maior parte das suas exportações de fonte de energia para a Ásia, particularmente para a Índia, China e Irã, onde o petróleo do país foi vendido bem acima do teto do preço de $60 por barril, estabelecido pelo Ocidente, explicou Alexei Kostin, professor associado à Universidade Financeira de Moscou. As tentativas de bloquear um dos principais exportadores do mundo só levarão a uma desestabilização no mercado, explicou Maxim, professor associado à Universidade Russa da Economia, Plek Hanov. Ele acreditou que os países ocidentais subestimaram seriamente a Rússia como um ator econômico global. Não há soluções que possam reduzir drasticamente a receita russa proveniente das exportações, concluiu. Gazprom quebra novo máximo de fornecimento de gás para a China. A maior empresa de energia russa assumiu um novo recorde de suprimento de hidrocarboneto ao país asiático, que faz parte de um acordo feito com a chinesa CNPC. A Gazprom estabeleceu no sábado, 23 de 12 de 2023, outro recorde histórico de fornecimento de gás através do gasoduto Power of Siberia para a China, anunciou a empresa estatal russa no seu canal do Telegram.
Em 23 de dezembro, a Gazprom estabeleceu um novo recorde histórico de fornecimento diário de gás para a China. Disse a Gazprom em comunicado no domingo. As entregas são realizadas sob um acordo bilateral de compra e venda de gás de longo prazo entre a Gazprom e a chinesa CNPC. A Gazprom já excedeu as obrigações contratuais diárias de fornecimento de gás através de gasodutos várias vezes neste ano. Os primeiros suprimentos de gás para a China através do gasoduto começaram no final de 2019. Em 2020, eles totalizaram 4,1 bilhões de metros cúbicos. Em 2021, aumentaram para 10,4 bilhões de metros cúbicos. É planejado aumentar anualmente o volume de suprimentos até atingir a capacidade anual projetada de 38 bilhões de metros cúbicos por ano até 2025. Além disso, estão sendo desenvolvidos 2 outros gasodutos, um do extremo oriente russo e outro através da Mongólia. O contrato para a extração de 10 bilhões de metros cúbicos por ano já foi assinado para o primeiro, enquanto a segunda rota, com capacidade para 50 bilhões de metros cúbicos por ano, está em desenvolvimento. Prêmio Nobel de Economia comenta a apreensão de ativos russos catástrofe para o dólar. A apreensão de ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia poderá ser cataclísmica para o sistema dominado pelo dólar e vai confirmar, mais uma vez, a Moscou que o conflito ucraniano é uma guerra com a procuração do Ocidente contra a Rússia, afirmou o Prêmio Nobel de Economia Robert Schiller, professor da Universidade de Yale. Que sinal daríamos a 10 anos de país que, tal como a Rússia e também os países do G7, por razões de segurança, convertam as suas reservas em dólares e as confiam ao tio Sam? Pergunta. Se os Estados Unidos fizeram isto hoje com a Rússia, se apoderaram do dinheiro que a Rússia lhes confiou, amanhã ele poderá fazer o mesmo com qualquer outro país, disse Schiller ao jornal italiano La Repubblica. O especialista acredita que a expropriação de ativos destruirá a auréola de segurança que rodeia o dólar, sendo primeiro passo para a desdolarização, salienta Schiller. Muitos países estão agora se inclinando para este lado, da China aos países em desenvolvimento, para não falar da própria Rússia, e outros estados também podem ser tentados a converter dólares em yuan ou, por que não, em euros. A utilização dos ativos da Rússia, advertiu, constituiria a primeira violação da regra inquebrável e levaria à destruição do cobertor de segurança construído em torno do dólar. Seria a primeira operação deste tipo na história e terá consequências catastróficas para o atual sistema em que o dólar domina, destacou. A mídia norte-americana revelou que o presidente dos Estados Unidos, John Biden, iniciou conversas urgentes com parceiros dos Estados Unidos sobre a possibilidade de canalizar ativos russos congelados para fornecer assistência ao governo ucraniano e estaria pressionando o restante dos países do G7 a apresentar um plano até fevereiro de 2024. Schiller alerta que há muitas variáveis que Biden deve analisar antes de tomar uma decisão desse tipo, já que, paradoxalmente, poderia atingir os Estados Unidos e todo o bloco ocidental. As nações do G7 e a União Europeia congelaram 300 bilhões das reservas da Rússia após o início da operação militar especial russa para impedir o bombardeio ucraniano de civis em Donetsk e Lugansk. Em fevereiro de 2023, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia escreveu congelamento de ativos da União Europeia como rumo aos investidores privados russos e às instituições públicas do país. O Ministério da Economia russo alertou para os riscos para os investimentos estrangeiros na União Europeia e alertaram que os países membros do bloco impõem restrições contra cidadãos e entidades russas procuraram confiscar bens congelados, nomear administradores externos na subsidiária das empresas russas privadas ou restringir ilegalmente os direitos de propriedade de cidadãos e empresas. BRICS se estabelece como contrapeso ao Ocidente de 2023, com a expansão e discussão sobre moeda comum. Especialistas fazem apanhado do que aconteceu no BRICS durante este ano e listam os principais desafios para o grupo de 2024. O ano de 2023 foi marcado por eventos importantes no que diz respeito à atuação do BRICS. Entre alguns fatos possíveis de serem listados está a adesão de novos membros, a ascensão de Dilma Rousseff, a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, o avanço da discussão em torno da criação de uma moeda única para o grupo. Quais são os países que querem entrar no BRICS? Pergunta. Para Marcos Fernandes, mestre em História, doutor em Psicologia Social, pesquisador do Instituto Tricontinental e co-editor de notícias da China, Dong Sheng, o evento mais marcante para o BRICS em 2023 foi o interesse que mais de 20 países do sul global manifestaram de se tornarem membros do grupo.
Isso foi inédito, quer dizer, nunca tinha havido tamanha mobilização mundial em torno do BRICS. Até a Grécia, que não é exatamente um país do sul global, é a periferia, digamos, da Europa, também pediu para entrar no BRICS. E tivemos até aquele pedido um tanto inconveniente do presidente francês, Emmanuel Macron, que pediu também para participar da cúpula do BRICS, mas que evidentemente foi vetado. Ele acrescenta que o segundo fato importante para o BRICS em 2023, em sua avaliação, foi a expansão histórica do grupo. Nesse contexto, ele cita que foi crucial o trabalho de Anil Soklau, da África do Sul, designado como Sherpa, o diplomata do país que é responsável por operar em nome do Ministério das Relações Exteriores e em nome da presidência as concertações do BRICS. Imagina o trabalho que o Sherpa da África do Sul teve esse ano para fazer toda essa articulação de dialogar com mais de 20 países que estavam se candidatando e depois para todo o processo de escolha dos 6 novos países. Dilma Rousseff é presidente do Banco do BRICS a partir de 2023. Ele também destaca a atuação de Dilma Rousseff à frente do Banco do BRICS, afirmando que o fato dela ser indicada para o cargo traz para o Brasil um destaque importante. Tem um líder global brasileiro no posto, é importante e evidente que isso cacifa o Brasil, isso dá capital político para o Brasil e sobretudo para o presidente Lula, que foi quem tomou essa decisão. O que é o Banco do BRICS? Pergunta. Fernandes argumenta que Dilma tem feito um excelente trabalho em vários níveis em sua gestão como presidente do Banco do BRICS e cita como exemplo o fato de o banco voltar a ter debate público. O Banco do BRICS precisa pautar debates públicos sobre as grandes questões estratégicas do mundo, assim como faz, por exemplo, o Banco Mundial. Muitas vezes a gente não abre na imprensa e lê, de acordo com o relatório do Banco Mundial, sobre uma avaliação desde a inflação do ano até a projeção do crescimento no ano que vem. Pergunta. O FMI é a mesma coisa e todos, claro, são instituições justamente de Bretton Woods e que representam grande parte dos interesses dos países do norte global. Nós precisamos ter o Banco do BRICS também cumprindo esse papel do nosso lado, ao lado do sul, explica o pesquisador. Outra boa medida tomada por Dilma na avaliação de Fernandes foi o fato de o Banco do BRICS voltar a captar recursos. Antes da presidenta chegar, o banco já estava há mais de um ano sem captar nenhum recurso. E se o banco não capta recursos, não está fazendo muita coisa. O papel do banco é captar recursos para poder garantir financiamento de projetos de desenvolvimento de infraestrutura no sul global. Qual é o papel de Dilma no BRICS? Pergunta. Ele acrescenta que desde que Dilma ascendeu à presidência do Banco do BRICS, já foram captados o equivalente a 6 bilhões de dólares neste ano, com a expectativa de chegar a 7,5 bilhões nos próximos dias. Ora, se a gente pensar que o banco tinha captado o equivalente a 33 bilhões em 8 anos, isso dá uma média de mais ou menos 4 bilhões por ano. Se ele chegar a 7,5 bilhões até o final do ano, isso vai ser quase o dobro da média de captação que o banco vinha fazendo. Qual o principal objetivo do BRICS? Para Fernandes, o principal desafio para o Banco do BRICS em 2024 será avançar no debate da desdolarização. Ele destaca que atualmente a maioria dos recursos captados pelo banco é em dólar. Para vocês terem uma ideia, desses 33 bilhões, somente o equivalente a 5 bilhões, mais ou menos, foram captados em yuans, a moeda chinesa. O resto foi a maior parte em dólares e outra parte em euro. Ora, isso é um problema porque justamente os países do sul global, quando pagam dívidas em dólares, eles estão submetidos a variações cambiais da política monetária do Banco Federal Reserva dos Estados Unidos, explica o pesquisador. Então, isso é um problema. O banco precisa captar dinheiro nas moedas locais. Essa é a meta para 2026, captar até 30% em moedas locais. Mas ainda assim é pouco. Então o banco vai precisar avançar muito nisso nos próximos anos, acrescenta. Qual seria a moeda do BRICS? Pergunta. Segundo Fernandes, outro grande debate previsto para o BRICS em 2024 será a criação de uma moeda única para o grupo. Primeiro, ele explica que a moeda não será algo como o euro. Não é uma moeda que vai circular. Não vou ter as notinhas aqui da moeda do BRICS para comprar um cafezinho ali na esquina. Ele destaca que a moeda servirá como referência para a reserva entre os países do grupo, uma espécie de mecanismo comum. Presidente do BRICS em 2024 será da Rússia. Em 2024, o Brasil deveria assumir a presidência do BRICS, porém o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao grupo para que o país não fosse alçado ao posto, já que em 2024 o Brasil também assumirá a presidência dos G20, o que traria um acúmulo de funções bastante complexo. Com isso, foi decidida a antecipação da entrada da Rússia como presidente do BRICS. Para Fernandes, essa decisão veio em um ótimo momento, uma vez que a Rússia tem bastante interesse em buscar alternativas ao dólar, por ter sido cancelado no sistema financeiro ocidental. Além disso, ele aponta que a Rússia, em 2024, está cumprindo o papel de liderança do sul global, por conta do seu embate com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, na questão envolvendo o conflito ucraniano. Então vai juntar fome com a vontade de comer. Acho que não poderia ter sido melhor para o BRICS.
No ano de consolidação e expansão de avanço e de avançar nos debates sobre a alternativa ao dólar, de que a Rússia assumiu a presidência nesse momento, Fernandes finaliza lamentando a decisão do novo governo argentino de não dar andamento à adesão do país ao BRICS. Ele lembra que o Brasil apoiou a entrada da Argentina no grupo desde o começo e empregou todos os esforços para que fosse consolidada. Se a Argentina não entrar, o que eu ouvi de fontes internas do BRICS é que não vai haver uma substituição imediata da Argentina. Isso seria muito ruim, porque a América Latina vai perder uma vaga que a gente conquistou com tanto esforço. Infelizmente, a gente faz parte do processo democrático, a gente precisa respeitar os resultados das eleições, mas realmente, para o BRICS, uma tragédia a vitória de Lula, que fará parte do BRICS em 2024. Laerte Apolinário, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, afirmou que não houve muito critério na escolha de alguns países específicos para a expansão do BRICS, mas que alguns escolhidos trazem boas oportunidades, como a Etiópia. Quando a gente olha para a Etiópia em especial, a gente está falando de um país com uma grande população. A Etiópia é o segundo país mais populoso da África, com uma população de mais de 120 milhões de habitantes, e é uma população composta majoritariamente por jovens, o que quer dizer que o país tem boas perspectivas de crescimento no futuro, especialmente em termos de bônus demográficos. Ele acrescenta que, para além da questão demográfica, o país está localizado em uma região bastante estratégica. Ele é visto não apenas como um ponto de conexão dentro do continente africano, pela sua posição central ali em relação ao continente, mas também pelo seu papel de ligação da África com o Oriente Médio. Apolinário destaca ainda a questão econômica, afirmando que a Etiópia tem apresentado altas taxas de crescimento ao longo dos últimos anos, muito acima da média das economias emergentes. O país tem apresentado um destaque na atração de indústrias intensivas em mão de obra barata, com destaque para a indústria têxtil. Outra importante adesão na avaliação de Apolinário foi o Irã, país que se encontra às margens da liderança ocidental, liderada pelos Estados Unidos e institucionalizada em organizações como a OTAN. Nas últimas décadas, o país tem sido alvo de muitas sanções por parte dos Estados Unidos, especialmente, e também pelos demais países ocidentais que buscam fazer pressão sobre o regime. Então, o Irã tem buscado diversificar suas parcerias internacionais, tal como uma forma de evitar esse isolamento político no sistema internacional. A gente observa que, ao longo dos últimos anos, o Irã buscou se aproximar, em especial da China, que hoje é o seu maior parceiro comercial, representando mais da metade das suas exportações, um terço de suas importações, para além de outros países como a Índia, como a Rússia. Ele destaca a entrada dos Emirados Árabes no grupo e ressalta que o país é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo e é um grande exportador de petróleo. A gente está falando de um país que já faz parte do Banco do BRICS. Então é um país que já tem participado ao longo dos últimos anos de mecanismos do BRICS. A contribuição dos Emirados Árabes seria justamente essa. Um país que pode injetar a tão necessária liquidez para esse banco, para que ele possa ter uma atuação mais expressiva no sistema financeiro internacional. Questionando se 2023 foi um ano bom para o Brasil no BRICS, o especialista afirma que sim, em médio e longo prazo. Acredito que essa expansão possa ser positiva, em especial em função do aumento do volume de recursos, que vai permitir um maior peso relativo desse bloco em negociações em diferentes esferas das relações internacionais, afirma Apolinário. Eu também destacaria a possibilidade de o Brasil intensificar suas relações econômicas junto a esses países, em especial se apropriando desses canais diplomáticos, tendo em vista objetivos mais amplos da política externa brasileira, com destaque para o apoio a um assento no Conselho de Segurança da ONU, para além de candidaturas em diferentes organizações internacionais, concluiu o especialista. Recrutamento forçado para a frente de batalha pode provocar guerra civil, diz esse oficial da Ucrânia. Ex-presidente ucraniano alerta que a ampliação das convocações forçadas, a desvalorização da hryvnia e a falta de compreensão da elite ucraniana sobre a situação atual coloca o país em direção a um cenário muito ruim. A decisão do presidente Zelensky de insistir com as hostilidades contra a Rússia e aumentar o efetivo militar com convocações forçadas ameaça provocar uma guerra civil na Ucrânia, afirmou Olger Sosky, ex-conselheiro do ex-presidente ucraniano Leonid Kuchma, 1994 a 2005, em seu canal no YouTube. Todos os acontecimentos influenciarão o início da guerra civil na Ucrânia. Ainda não há dinheiro. Há uma desvalorização da hryvnia, haverá inflação, o sistema de racionamento começará. Não há sucessos na frente de combate, há perdas enormes. Há uma elite completamente zombeteira que perdeu a compreensão da situação, observou. Segundo Sosky, o regime de Kiev que quer continuar com as operações militares, apesar do iminente fim do fornecimento de dinheiro e armas dos países ocidentais.
O especialista acrescentou que o governo de Zelensky está ampliando o recrutamento forçado de homens e mulheres para as fileiras das Forças Armadas da Ucrânia, a fim de os enviar para a frente de combate. Zelensky alerta que assim que começaram a aprender ucranianos, começará a resistência espontânea. Tudo está se desenvolvendo em direção a um cenário ruim. Não há nada de bom e está realmente claro que não haverá contraofensiva nem avanço. Além disso, até as armas convencionais já estão se esgotando, concluiu Sosky. Ataque ao Nord Stream, orquestrado pelos Estados Unidos, mirava Chelsea. Não Moscou, revela jornalista americano. Segundo o jornalista investigativo Seymour Hersh, Biden ordenou a sabotagem por desconfiar que o chanceler alemão Olaf Scholz não apoiaria a empreitada ocidental contra a Rússia. Os ataques aos gasodutos Nord Stream, encomendados pelo presidente americano Joe Biden, tinham como principal alvo a Alemanha, não a Rússia. É o que afirma o jornalista investigativo americano e vencedor do prêmio Pulitzer, Seymour Hersh. Segundo Hersh, a sabotagem estava pronta para ser efetiva. A sabotagem estava pronta para ser efetivada semanas antes da eclosão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022. Os agentes designados para a missão acreditavam que o objetivo era dissuadir Moscou de seus planos de colocar em prática a operação militar especial na Ucrânia. Porém, a missão de sabotagem foi cancelada e somente colocada em prática meses depois. Hersh afirma que, na ocasião, o objetivo era afetar a Alemanha e não a Rússia. Segundo o jornalista, apesar de ser um aliado ocidental dos Estados Unidos, Olaf Scholz não tinha a mesma convicção de Washington na época quanto ao apoio à Ucrânia. Isso levou Biden a desconfiar que Scholz, em determinado momento, concluísse que seria melhor manter a população alemã aquecida no inverno do que se juntar aos esforços contra Moscou. O time de Biden parecia direcionado ao chanceler Olaf Scholz. Alguns membros da CIA acreditavam que o medo do presidente era que Scholz, como os parlamentares eram indiferentes no seu apoio à Ucrânia, pudesse hesitar com a aproximação do inverno e concluir que manter o seu povo aquecido e as suas indústrias prósperas era mais importante do que apoiar a Ucrânia contra a Rússia, escreveu Hersh em seu blog. A explosão dos gasodutos teve um peso fundamental na crise econômica atualmente vivenciada na Alemanha. O país que outrora dominou os mercados mundiais com seus carros de luxo e maquinaria industrial está agora num processo que alguns chamam de rápida desindustrialização, escreveu Hersh. Ademais, os problemas econômicos da Alemanha contribuíram para um aumento na popularidade dos partidos de direita, incluindo a Alternativa para a Alemanha. Para Hersh, o elemento mais controverso da crise recente da Alemanha, a sabotagem ao Nord Stream, segue amplamente ignorada pelo Ocidente. Nos 10 meses desde que publiquei meu primeiro relato sobre a sabotagem do Nord Stream, o governo e os meios de comunicação alemães, tal como nos Estados Unidos, ignoraram ou forneceram relatos alternativos sobre como e por que os gasodutos foram destruídos. A ideia de que um presidente dos Estados Unidos em exercício destruiria deliberadamente uma fonte vital de energia de um aliado próximo tem sido, como diria Freud, um tabu, escreveu Hersh. Conheça as 5 principais armas russas que destruíram o mito da superioridade da OTAN em 2023. O ano de 2023 será lembrado como um ano em que a temível reputação do armamento e equipamento militar caro de alta tecnologia da OTAN desabou depois de se deparar com a força das armas russas. Militares russos norte-americanos, especialistas militares russos e norte-americanos sobre as 5 principais armas russas de 2023. O fim da Guerra Fria trouxe consigo o auge da arrogância do Pentágono, com os conflitos no Iraque em 1991, da Bósnia e do Kosovo em 1995 e 1999, no Afeganistão em 2001, no Iraque provavelmente em 2003, na Líbia em 2011, aparentemente provando a superioridade dos projetos de armas que os Estados Unidos e seus aliados desenvolveram na década de 1980 para combater o soviético, é um cenário de Terceira Guerra Mundial que nunca chegou. Os analistas de defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte atribuíram às suas vitórias convencionais a tecnologia superior e a qualidade de suas armas, imaginando que seu tanque Abrams ou Challenge 2 pudesse sozinho destruir dezenas de tanques T-72 da era soviética no Iraque, saindo praticamente ilesos, que isso significava que havia algo certo nos projetos de tanques ocidentais e algo errado com as filosofias de design soviéticas. A mesma lógica foi aplicada em todos os aspectos, desde blindados e aeronaves, passando por defesas antiaéreas e praticamente todas as demais tecnologias. Em 2023, o desempenho das Forças Armadas treinadas pelo Ocidente na Ucrânia, contra posições russas fortemente entrincheiradas em Zaporozhye, Kherson e Donbass, destruiu o mito da superioridade das armas da OTAN.
Na guerra de alta intensidade contra um adversário real, Leopard e Challenger, veículos de combate de infantaria Bradley e outros equipamentos blindados ocidentais queimaram com a mesma facilidade que os seus homólogos ucranianos da Aérea Soviética. A artilharia de lançamento múltiplo de foguetes Grad, Uraga, Smash da Rússia revelou-se tão eficazes como os HIMARS da Ucrânia, dotados pelos Estados Unidos. Os mísseis de cruzeiro táticos padrões da OTAN tenderam a não ser páreo para as redes de defesa antiaérea de mísseis em camadas equipadas com Panthers S-300 e S-400 da Rússia. Em novembro, com a contraofensiva da Ucrânia paralisada, dezenas de milhares de soldados mortos, o comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Valery Zaluzny, admitiu que o conflito tinha chegado a um impasse. O equipamento da OTAN se revelou insuficiente e seus conselhos errados, disse o general. Se olharmos para os manuais da OTAN e para as contas que fizemos, 4 meses deveriam ter sido tempo suficiente para chegarmos à Crimeia. Temos lutado na Crimeia, regressamos da Crimeia e temos entrado e saído novamente, reclamou Zaluzny. As 5 principais armas russas de 2023. Então, quais sistemas russos de campanha de armas táticas e estratégicas definiram um ano que se despede? Perguntam. Importantes especialistas militares construíram uma lista. Sistema de mísseis antiaéreos Thor M2. Embora a Rússia tenha finalmente provado ser capaz de manter a superioridade aérea sobre a Ucrânia, fazê-lo nunca foi uma garantia absoluta. Embora os países da OTAN tenham atrasado a entrega de carros F-16 a Kiev, eles não hesitaram em abastecer a Força Aérea da Ucrânia com desenho de aeronaves de padrão soviético com as quais os pilotos ucranianos estão familiarizados, incluindo os caças MiG-29 e S-27, helicópteros de combate MiG-24 e helicópteros de transporte Mi-8. Além do mais, as entregas da OTAN incluíram milhares de drones de reconhecimento de ataque, desde os minutos Black Hornet Nanos até drones de ataque Bayraktar D2 do tamanho de um avião, drones Phoenix Ghost. No que diz respeito ao sistema de ataque de longo alcance, a aliança forneceu mísseis de cruzeiro de baixa observação, Storm Shadow, Scout Edge, foguetes GMLRS e mísseis atacantes, assistidos por GPS e sistema de navegação inercial e outros sofisticados, difíceis de detectar e defender contra munições. Dadas as ameaças multifacetadas provenientes do poder aéreo de mísseis de drones da Ucrânia impulsionadas pela OTAN, as defesas antiaéreas de drones e de mísseis russos eficazes significar a diferença entre uma dissuasão terrestre bem-sucedida e potencial colapso na frente de batalha. É por isso que Alexei Leonkov, o importante analista militar russo, colocou os sistemas de mísseis Thor como uma das principais armas russas na lista pessoal de 2023. O sistema de defesa antiaérea Thor M2 se destacou por seu excelente trabalho no abate de veículos aéreos não tripulados inimigos. Entre as estatísticas de drones inimigos abatidos, atualizadas diariamente pelo Ministério da Defesa da Rússia, 2/3 foram destruídos por esse sistema. Ou seja, esse sistema se comprovou e confirmou todas as suas características declaradas de abater qualquer tipo de drone, tanto diretamente na frente de batalha como em zonas adjacentes a ela. Lenkov também deu menção honrosa aos sistemas russos de contra-bateria e de guerra eletrônica, que, tal como o Thor M2 e outras armas de defesa antiaérea mísseis, contribuíram muito para impedir que as forças ucranianas rompessem as linhas russas durante a sua contraofensiva este ano. As estações modernizadas de radar de contra-bateria e seu parque foram demonstradas. Também surgiram novas estações de contra-bateria de maior alcance que, em conjunto com um novo sistema de lançamento múltiplo de foguetes Tornado S, tornaram possível introduzir eficazmente o fogo de contra-bateria e suprir o sistema de artilharia inimigos, bem como sistemas múltiplos de foguetes como HIMARS de alta precisão, disse Lenkov. Finalmente, existe um sistema de guerra eletrônica, especialmente aqueles que começaram a ser instalados diretamente como proteção para os novos veículos blindados, que começaram a combater eficazmente o novo fenômeno dos drones FPV, acrescentou o observador militar. T-90, nas planícies de Zaporozhye e Kherson, os blindados russos, constituindo de variantes atualizados de projetos de tanques da segunda e terceira geração, incluindo o T-72, T-80 e T-90, provaram ser mais do que paros para os tanques de batalha principais fabricados pela OTAN na Ucrânia, auxiliando defesas fixas na prevenção de avançados blindados inimigos. Aqui, o T-90 Prori, a última palavra em design de tanques russos, merece menção especial. No momento, acredito que este é o melhor tanque do mundo.
disse Rustem Krupov, ex-oficial da inteligência militar soviética e russa, herói da Rússia, coronel da reserva, veterano das guerras do Afeganistão, da Chechênia. Em termos de características, em termos de armamento e em termos de desempenho, o porquê os tanquistas que lutam usando este tanque, fala muito bem dele, diz Krupov, quando questionado sobre por que o T-90 pertence a 5 melhores armamentos. Seu poder de fogo consiste em um canhão de 125mm que pode disparar mísseis guiados através de seu cano. Além disso, o sistema de proteção ativa do tanque garante a capacidade de sobrevivência. É despretensioso, manobrável e rasteiro, o que lhe permite permanecer invisível ao inimigo no campo de batalha até o último momento, acrescentou o oficial apresentado Lancet Sergei Lipovoy, um piloto militar herói da Rússia que lutou no Afeganistão na guerra civil no Tajiquistão, na primeira e segunda guerras chechenas, e que agora atua como presidente do grupo de veteranos oficiais da Rússia, está convencido de que os drones em geral e o Lancet em particular estão no topo da lista de armas russas significativas de 2023. A primeira coisa que me impressionou foram os drones, tanto do tipo helicóptero quanto de avião, incluindo o Lancet, que tem se mostrado excelente, o Geran, bem como pequenos vantes do tipo quadricóptero, que foram montados praticamente em abrigos de trincheira. Isto inclui drones de observação e kamikaze. Isso também inclui os chamados drones de ataque capazes de lançar qualquer munição, diz Lipovoy. Krupov concorda, citando o Lancet como uma arma tática de destaque. Os Lancet começaram a ser explorados antes de 2023, mas foi neste ano que percebemos que havíamos entrado em um novo domínio de guerra. Esta é uma guerra de drones. E, consequentemente, as munições vagantes, uma combinação de capacidade de reconhecimento destrutiva, são passos em frente nesta direção. O Lancet, que pode atingir alvos a 40 a 50 km de distância, dependendo das condições climáticas, é um sistema de arma muito poderoso e preciso, combina precisão, alcance e poder de uma carga destrutiva. Dependendo da sua missão, pode ser equipado com uma ogiva de fragmentação altamente explosiva, e esta ogiva também é usada contra alvos blindados, disse Krupov. Os desenvolvedores do Lancet criaram várias modificações do drone de ataque ao longo do último ano e meio. Com seus modelos básicos apresentados um design distinto de asa em X. A variante mais recente, o Z53, apresenta um design de asa frontal desdobrável e pode voar em enxames e coordenar autonomamente na seleção de alvos usando o princípio da guerra centrada em rede. Seu alcance foi extinguido para 60 a 70 km. Muito tem sido dito e escrito sobre a importância da guerra com drones no conflito ucraniano. As capacidades dos drones revelaram um dos pontos fracos da Rússia durante grande parte de 2022. Com a indústria de defesa incapaz de colocar em campo um número suficiente de drones de reconhecimento e ataque para ter um impacto decisivo nos combates. Isso mudou em 2023, com a Rússia não só aumentando a produção de designs que existiam antes da escalada da crise, mas também criando novos vantes, como o Lancet, aparentemente do nada, e distribuí-los rapidamente para frente, onde provaram a sua eficácia desde então. Do ponto de vista norte-americano, você sabe que estamos muito orgulhosos de nossa tecnologia e capacidade de drones, disse o ex-analista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tenente coronel aposentado da Força Aérea Norte-Americana, Karen. Temos investido bastante em tecnologia de drones, tal como outros países, mas os drones que os russos desenvolveram, vocês têm drones de longo alcance, grandes, pequenos, integrados e, claro, controláveis, usando o conhecimento espacial do campo de batalha que eles estão adquirindo. Isso é algo recentemente desenvolvido na última década, basicamente, disse, observando que na guerra da Síria, os militares dos Estados Unidos têm esbarrado em parte dessa tecnologia e ficando muito impressionados com isso. O K-52. Observadores ocidentais citaram o apoio aéreo eficaz como fator-chave contrário do sucesso das operações defensivas da Rússia durante a contraofensiva de verão do exército ucraniano. Apontado para a eficácia do helicóptero de ataque Kamov K-52 Alligator, em particular na busca, localização e identificação de alvos desde veículos blindados e tanques e fortalezas. No final de julho, percebendo que algo estava errado na contraofensiva da Ucrânia, um relatório da inteligência militar britânica caracterizou o K-52 como um dos sistemas de armas russos mais influentes na seção de Zaporozhye, na frente de combate. Emparelhados com os novos mísseis à superfície Claymore, que tem um alcance de tiro de 15 km, os K-52 operaram bem fora do alcance da maioria dos equipamentos de defesa antiaéreo de curto alcance fornecidos pela OTAN ucraniana, incluindo Manpad, Stinger em Flak, Panzers e Gepard. O K-52 tem uma capacidade enorme e tem aquelas lâminas
contra-rotativas do topo, na verdade, é muito inovador, disse, caracterizando o Kask-52 como a escolha número 1 entre as 5 principais armas da Rússia em 2023. Quanto aos seus mísseis Lemun, eles podem ser lançados de um helicóptero e depois guiados. Eles não são guiados por laser, mas sim por navegação térmica e por satélite. Então isto é algo que pode deixar seu helicóptero em segurança. Você pode monitorar o que está acontecendo. O que isso implica é que os militares russos, em qualquer caso em que os utilizem, têm integração de conhecimento no campo de batalha e são basicamente capazes de fazer o que precisam. Eles podem se comunicar, eles podem direcionar, eles podem proteger o helicóptero dos pilotos a atingir os alvos que necessitam atingir e destruir, ele disse. Krupov, por sua vez, ficou impressionado com as operações da aviação do exército da linha de frente da Rússia em geral, incluindo o Kask-52 e o Mi-28, que são frequentemente usados em conjunto. Trabalhando juntos, esses helicópteros fazem uso das qualidades de ambos. O poder de ataque do Mi-28, que também pode ser equipado com mísseis LIMORS, e as características de proteção do Kask-52, a combinação desses helicópteros em uma única unidade de ataque permite seu uso mais eficaz, e tal como o T-90 no que diz respeito aos tanques, essas aeronaves se tornaram os melhores helicópteros de ataque do mundo atualmente. O Longbow e o Apache não podem mais ser comparados a esses helicópteros em termos de qualidade de combate, isso é oficial apresentado. Kinzhal, quer se trate do Thor, do T-90, do Lance ou do Kask-52, todas essas armas táticas situadas diretamente no campo de batalha utilizadas contra forças inimigas aí acumuladas. Isso não se aplica ao Kinzhal, o primeiro míssil hipersônico lançado pelo ar, transportado por interceptadores MiG-31, personalizados e caças bombardeiros Su-34, que podem acelerar a velocidade de até Mach 10 e atingir alvos a até 2.000 km de distância, com uma ogiva convencional de 500 kg, ou uma ogiva nuclear de 5 a 50 kilotons. A Rússia tem utilizado Kinzhal convencionais e extensivamente na Ucrânia, visando defesas antiaéreas inimigas, depósitos de armas, campos de aviação, infraestruturas energéticas e outras instalações. Alexei Leonkov, analista militar, listou o Kinzhal como outra de suas principais armas na operação militar especial. O Kinzhal não apenas executou a tarefa de destruir objetivos protegidos, mas também se destacou na destruição do sistema de mísseis antiaéreo Patriot nos Estados Unidos. Isto é uma grande vantagem, porque até recentemente existe um mito de que o Patriot era o sistema de defesa aérea mais avançado fabricado nos Estados Unidos e que poderia destruir qualquer alvo, diz Leonov. Krupov concorda. O poder, a precisão e a velocidade deste míssil não são apenas impressionantes, mas deixam quaisquer contramedidas e defesas destinadas a detê-lo na poeira. Nenhum único sistema de defesa antiaéreo ou de defesa antimísseis pode derrubá-lo, diz. O efeito destrutivo mais terrível deste míssil, especialmente em aplicações de perfuração de concreto, é a sua capacidade de penetrar profundamente no solo. Várias vezes estes mísseis foram usados contra centros de controle, sistemas de mísseis antiaéreos e outros alvos. Entre as armas estratégicas, os mísseis Kinzhal são o número 1, enfatizou o oficial veterano da inteligência militar aposentado Mikhail Malov, antigo analista sênior de política e segurança do gabinete do secretário de defesa dos Estados Unidos, enumera as capacidades hipersônicas da Rússia em geral e do Kinzhal em particular como as armas russas mais significativas de 2023. O Kinzhal voa a Mach 10, tem um alcance de 2.000 km e pode ser lançado a partir de bombardeiros e interceptadores, disse Malov. 4 deles foram lançados contra os ucranianos recentemente, junto com outros drones e tudo mais. Nenhum desses Kinzhal foi notado, atingido ou interceptado, lembrou. Os Estados Unidos não têm defesa contra mísseis hipersônicos, mas estão trabalhando nisso, enfatizou Malov. Muitos sistemas falharam, os Estados Unidos ainda não conseguiram desenvolver os seus próprios sistemas hipersônicos. Estão tentando, isto torna qualquer sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos ou da Europa possuam penetrável e obsoleto, especialmente se algum destes mísseis hipersônicos for lançado em uma abordagem de enxame, isto é, vários mísseis ao mesmo tempo. Não há absolutamente nenhuma defesa, e você pode ter o sistema de mísseis antibalísticos mais elaborado do mundo, mas por causa da manobrabilidade, a abordagem na forma como são lançados se torna impossível derrotar a tecnologia hipersônica. Se todos eles forem mobilizados ao mesmo tempo em uma abordagem de enxame, se estiverem armados com armas nucleares, e muitos deles são capazes de ser armados com armas nucleares, seria devastador. Malov também salientou que a Rússia retomou o trabalho do seu programa hipersônico depois de os Estados Unidos terem decidido abandonar o Tratado de Mísseis Antibalísticos em 2002, trazendo efetivamente este problema para si com efeito. Além do Kinzhal, Malov mencionou o Tiscon,
Um míssil de cruzeiro antinavio hipersônico que pode ser lançado a partir de navios de guerra, de superfície ou submarinos em alvos a 1.000 km de distância. Como resultado, os nossos 12 grupos de ataque de porta-aviões se tornaram praticamente obsoletos. Se este TISCOM for carregado em submarinos, pode realmente alterar o curso dos acontecimentos humanos muito rapidamente, considerou o observador. Menção honrosa, torpedo Skinval. Malov achou por bem mencionar uma outra arma russa sobre a qual ninguém realmente parece falar, e que não participou no conflito na Ucrânia. Não é uma arma estratégica, é uma arma tática, mas é uma capacidade extraordinária de que a Rússia desenvolveu, que até hoje não foi igualada pelos Estados Unidos. Nem há qualquer defesa para ela. E esse é o VA-111 Skinval. O que é, pergunta? É um torpedo super caminhante, capaz de viajar a 370 km por hora. Na mecânica dos fluidos, a supercavitação se refere ao uso de pequenas cavidades cheias de vapor no líquido ao redor de um objeto sólido para reduzir o arrasto de fricção em um objeto submerso, permitindo viagens subaquáticas em alta velocidade. O Skinval é uma arma naval russa legada, introduzida pela primeira vez na década de 1970 e atualizada várias vezes desde então. Os 370 km equivalem a aproximadamente 230 milhas por hora. Não há defesa para isso. E além disso, suas versões mais recentes são manobráveis, em vez de viajarem em linha reta, disse Malov, caracterizando o torpedo como um eficaz assassino de porta-aviões.